Nesse vídeo eu vou falar sobre 4 atributos que, segundo o judaísmo, fazem elevar a alma do homem acima do nível dos anjos. O primeiro atributo é manter o controle em situações de estresse ou extremo nível de pressão psicológica. Essas situações são as mais variadas, podem ser as mais variadas situações do cotidiano, em que a pessoa já perdeu a paciência e o respeito com um familiar, irmão, pai, mãe, primo, prima, marido, esposa. As mais variadas relações do cotidiano podem ser pressões de extrema pressão psicológica no trabalho, seu chefe ele cobra uma atividade nova, você está recém iniciando uma nova atividade e a pessoa ela não tem consideração pelas suas limitações e acaba cobrando você de maneira demasiada. É normal que nessas situações uma pessoa acabe perdendo o controle e entrando em um estado colérico, perdendo a paciência ou por medo das consequências, que a pessoa se cale, não por uma questão de consciência ou autocontrole, mas a pessoa acaba se calando por medo. O que faz elevar a alma da pessoa nessas situações é manter o controle, dominar o seu espírito, os seus instintos, o seu espírito colérico, se é o caso da pessoa acabar sentindo raiva numa situação, por exemplo, numa situação, está em inverno, está chovendo muito lá fora e o pai aconselha o filho a sair bem agasalhado. O filho, embora seja uma pessoa assim que se conheça, sabe, se sente frio ou calor, acaba perdendo a paciência com o conselho do pai, pensa, o meu pai é uma pessoa de uma outra geração, os tempos são diferentes, não está tão frio assim lá fora. Então acaba perdendo o respeito pelos conselhos do pai e contesta o pai de uma maneira demasiadamente agressiva, ou o marido ou a esposa não respeitam um ao outro, sempre que um fala, o outro contesta de maneira agressiva, isso devido à rotina. Então, manter o controle, manter a calma nessas situações de pressão psicológica, nessas situações onde uma determinada pessoa ou circunstância acaba provocando, estimulando nossos instintos ou nos irritando, manter o controle nessas situações eleva a alma do homem acima do nível dos anjos. O segundo atributo é o de falar o necessário, seja em qualquer circunstância, a pessoa fala apenas aquilo que ela necessita falar, o que é importante, conforme cada circunstância. Então, nas mais variadas ocasiões, a pessoa ela tá com um melhor amigo, onde se sente à vontade para falar, tá com um colega de trabalho, tá conhecendo uma nova pessoa e quer quebrar o gelo, tá conhecendo um novo amigo, tá conhecendo uma pessoa potencial para um potencial parceira para uma nova relação. Então, há inúmeras situações que realmente podemos contestar uma pessoa somente falando o necessário. Por exemplo, eu encontro um conhecido na rua, ele me pergunta como eu tô, e eu posso responder para ele, olha, eu tô bem, obrigado, como você tá? Eu tô bem, como foi teu dia, como tá no trabalho, como tá a família? Tá bem, tá tudo bem, obrigado, ok, tudo bem, nos vemos. As situações assim que sabemos instintivamente como falar o necessário e enfim, né, falar o necessário e resolver aquela situação. E outras situações que são mais complexas, quando queremos quebrar o gelo, conhecer pessoas novas ou então conhecer uma pessoa nova para um relacionamento. Mesmo nessas situações, podemos cumprir esse atributo de falar o necessário, mesmo quebrando o gelo, podemos falar sobre assuntos interessantes, sobre atualidades, notícias, um assunto interessante de acordo com o contexto e não passando dos limites do necessário, não entrando em assuntos que são demasiadas futilidades, porque sendo assim a pessoa acaba se perdendo um pouco naquilo que ela quer falar, acaba ficando um pouco ansiosa
e perdendo um pouco o rumo dos pensamentos, gaguejando. Então, nesses casos, a pessoa ela pode seguir esse atributo de falar o que é realmente necessário para cada ocasião, e claro, levando em consideração com esse atributo que há situações que precisamos falar de uma maneira mais entretenida, nos entregar ao momento, sorrir, sabe? E buscar também buscar oferecer o nosso melhor para que aquela situação seja uma situação mais alegre, mais divertida. Isso também é importante, sem quebrar o mandamento de falar apenas o necessário, esse atributo. Bem, outra coisa que é importante é também guardar o silêncio no momento certo. O silêncio ele é bastante falado no livro de Provérbios, e há um famoso ditado também que é derivado do livro de Provérbios: a palavra é prata e o silêncio é ouro. O terceiro atributo é de resistir às tentações. Um exemplo para ilustrar esse atributo é muito comum entre os homens quando está passando uma mulher bonita na rua, olhar para essa mulher e se emergir nessa mirada e depois ficar ali pensando por algum tempo naquela mulher bonita que passou por ele, sobre como o olhar, o rosto, o olho, o corpo dela é muito bonito, e ficar imergido nesses pensamentos. E não só em relação ao homem, à mulher, pode ser o homem em relação à fofoca, a mulher em relação à fofoca, ou mesmo a mulher também possui essas tentações, né? A mulher está passando por um homem, ela pode achar um homem muito bonito e se imergir em pensamentos em relação a esse homem. E não só em relação a atrações físicas entre homens e mulheres, mas aos mais variados níveis de tentação, comer acima do necessário, comer algo que não é saudável, ou se imergir em pensamentos que não são nada construtivos. Por exemplo, lembrar de um ex-companheiro, ex-companheira, e que você sabe que se trata já de um assunto encerrado, mesmo assim você sente saudades de uma pessoa que não vai trazer retorno para você. Então isso também é um certo modo é acabar caindo em uma tentação. Então uma pessoa que mantém um controle sobre as tentações, o que também podem envolver o que falamos no tópico anterior, também nas tentações de falar alguma coisa, de comportamento, de dizer alguma coisa também quando a pessoa está de cabeça quente ou está em estado colérico. Então evitar todos os níveis de tentações também é o terceiro atributo que eleva a alma do homem acima da alma dos anjos. O quarto atributo é se exibir. Se a pessoa possui um grande conhecimento, no caso do judaísmo, de Torá e dos códigos alárricos, da Alahá, da lei judaica, se a pessoa em outros ramos possui um alto nível de conhecimento, é um exímio enxadrezista, possui elevados níveis de conhecimento em engenharia, medicina, jurisdição, direito, é um exímio acrobata. Então é um atributo importante não se exibir, a pessoa ter modéstia e a pessoa poder demonstrar no momento certo, o seu valor ou as suas habilidades, né? Eu possuo um elevado nível de conhecimento em química, ou, né, história, qualquer coisa, qualquer área que seja, eu não preciso ficar ostentando isso para as pessoas. Eu posso, no momento certo, quando contestado por alguém, ou se eu necessito utilizar essas habilidades para trabalho, para ajudar alguém, eu posso mostrar essas habilidades. Sem precisar exibir que eu possuo um determinado nível, meu nível é elevado em tal coisa, eu não preciso fazer ostentações. Então, resumidamente, atributos
é manter o controle em situações de estresse, falar o necessário. O terceiro é não cair em tentações. E por fim, o último atributo é não se exibir, não fazer ostentações desnecessárias.